Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas, ajeitando os óculos aqui, pronto. Hoje a gente vai fazer uma revisão daquelas para a nossa prova de História do 4º ano. A nossa explicação de hoje vai deixar os pontos mais difíceis da matéria super fáceis de entender e de quebra a gente ainda vai resolver uns desafios no final. Prontos para essa viagem no tempo? Então, bora lá! Cara, para começar a gente tem que imaginar uma parada bem maluca. Pensa num mundo onde simplesmente não existia celular. Não existia caderno para copiar as coisas da lousa e não existiam nem os números. Como será que a galera fazia para não esquecer um recado importante ou para ensinar algo novo? A resposta até que é simples, mas precisava de muito treino. Era tudo na base da memória e da fala mesmo. E aí que entra uma palavra-chave que com certeza vai estar na nossa prova: oralidade. A oralidade é justamente a prática de aprender e ensinar as coisas usando só a fala e a escuta. Sabe brincar de telefone sem fio? É tipo isso, só que em vez de passar uma frase engraçada, as pessoas antigas passavam adiante as regras do grupo, os segredos das plantas e as histórias das famílias. E dá só uma olhada nisso. De um lado, a gente tem um grupo nativo lá de Botsuana, na África, reunido em volta da fogueira contando histórias. E do outro, uma família aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, tomando chimarrão e batendo aquele papo. Isso é a prova de que a oralidade não ficou presa lá no tempo das cavernas. Juntar a turma para conversar e contar casos é algo que a gente faz até hoje para manter a nossa memória viva. Falando em memória viva, tenho outra definição super importante para decorar. Tradição. Tradição é aquele costume super legal, sabe? Pode ser aquela comida de domingo, uma festa da cidade ou uma dança que as famílias vão passando de geração para geração. É exatamente a tradição que deixa todo mundo de um mesmo grupo bem unido e forte. Mas, pensa comigo, o tempo foi passando e as vilas foram crescendo. Era muita gente, muita ovelha, muita comida e ficou literalmente impossível guardar tudo só na cabeça. Aí rolou uma invenção muito legal. Dá uma olhada nesse passo a passo. Primeiro a galera tentava decorar. Depois começaram a usar umas bolinhas de barro. Aí passaram para os cones e, por fim, começaram a desenhar símbolos. É tipo a gente marcando nossos pontos num videogame, só que na vida real. Pensa num pastor cuidando das ovelhas. Todo dia nasce uma ou, infelizmente, alguma se perde. Para não perder as contas, cada bolinha de barro valia uma ovelha. Só que o rebanho foi ficando gigante. Imagina ter que carregar cestos e mais cestos com 1000 bolinhas. Aí eles tiveram a ideia genial de fazer um cone de barro que valia por 100 ovelhas de uma vez só. Prático demais. Mas, convenhamos, carregar aquele monte de cone também não era fácil. O que eles fizeram? Começaram a pegar umas plaquinhas de argila molhada e a desenhar nelas. Um círculo era a bolinha, um triângulo era o cone. E o mais irado é que isso aconteceu em vários lugares do mundo quase na mesma época, tipo na Suméria, no Egito e na China. E foi exatamente assim que começou a escrita. A grande sacada dessa parte da matéria é: a escrita não foi inventada de repente para escrever livros gigantescos, nada disso. Ela nasceu puramente como uma ferramenta prática. Foi um sistema de sinais inventado para registrar informações e resolver os problemas do dia a dia que a nossa cabeça não conseguia decorar sozinha. Beleza, já sabemos como eles se comunicavam, mas e como eles viviam? Aqui vai a primeira dica de ouro do Nicolas para a prova, prestem atenção. A palavra nômade começa com a letra N, certo? Então lembra de não tem casa fixa. Nomadismo é um modo de vida dos grupos que estão sempre migrando de um lado para o outro atrás de água, comida e um abrigo seguro para dormir. E como eles não paravam quietos num lugar só, eles precisavam de abrigos rápidos contra o frio ou os bichos perigosos. Aqui a gente tem dois exemplos. De um lado, as cavernas, que são abrigos naturais que já estavam lá na natureza prontinhos para usar. E do outro lado, as tendas dos beduínos, que são abrigos construídos por eles mesmos. As tendas eram fantásticas porque era só desmontar, dobrar e levar para a próxima parada. E se alguém acha que nômade é coisa só de museu, olha essa imagem. Hoje a gente tem os famosos nômades digitais. Sabe aquele parente ou conhecido que trabalha pelo computador na praia, no campo, de qualquer lugar? Eles são nômades modernos. Eles não mudam de lugar para caçar comida, lógico. Mas como a internet deixa trabalhar remoto, eles aproveitam para viajar o mundo inteiro. Super legal, né? Mas voltando para o passado, chegou uma hora que a galera cansou de andar para lá e para cá. E aqui vai a segunda dica de ouro do Nicolas. A palavra sedentarização começa com S. Então a dica é lembrar de sentar. É o momento em que os humanos meio que sentaram num lugar só, eles pararam de migrar, construíram casas fixas e começaram a plantar e a criar os próprios animais. E o que deu tanta segurança assim para eles finalmente ficarem parados foram as descobertas fantásticas.
A agricultura, que é o dom de plantar e colher, a domesticação de animais, que é usar o boi e o camelo para ajudar no trabalho mais pesado, e, claro, o controle do fogo para aquecer a galera e espantar os predadores. Com tudo isso, a vida ficou tranquila o suficiente para formar as primeiras vilas e cidades. Para a gente não errar na prova de jeito nenhum, dá uma olhada nesse resumo visual. De um lado, os nômades, sempre viajando, caçando, colhendo frutas e dormindo em tendas que desmontam. Do outro lado, os sedentários, num lugar fixo, plantando comida, criando os animais no pasto e morando em casas permanentes de verdade. A diferença é gigantesca e fica super fácil de lembrar assim. Ok, antes de partir para os nossos desafios finais, bora fazer um checklist rapidão de tudo que vimos. Número 1, a oralidade transmite cultura. Número 2, a escrita surgiu para registrar informações super práticas. Número 3, os nômades migram o tempo todo para sobreviver. E número 4, a sedentarização permitiu que as pessoas ficassem num lugar só por conta da agricultura. Tudo na cabeça? Então chegou a hora do desafio. Quero ver se a matéria está mesmo na ponta da língua. Prestem muita atenção. A imagem A tem umas tendinhas redondas num campo com montanhas no fundo. A imagem B tem casinhas de madeira, cerquinha e umas vacas pastando no quintal. Qual dessas representa a vida nômade e qual é a vida sedentária? Pensa aí rapidinho. E a resposta é: imagem A é totalmente nômade. Essas tendas aí se chamam yurts e foram feitas para desmontar fácil na hora de viajar. Já a imagem B é o nosso clássico sedentário, uma fazenda super fixa, com cerca, planta, feita para durar um tempão no mesmo lugar. Mandaram muito bem! Bora pro próximo desafio, que é aquela típica pegadinha que adora cair na prova, hein? Uma tenda beduína tradicional, feita de tecido e estacas lá no meio do deserto. Ela é um abrigo natural que já estava lá de boas na natureza ou um abrigo construído pelas próprias pessoas? Quem pensou em abrigo construído acertou em cheio, exatamente. Porque olha só, por mais que ela seja leve e de tecido, ela não brota da terra igual uma caverna. A tenda foi inventada e construída pela inteligência das pessoas, pensada justamente para não dar trabalho na hora de levar nas costas pelo deserto. Ufa! Nossa revisão tá super concluída com sucesso. A gente foi desde a galera conversando na fogueira até os nômades digitais de laptop na praia. Estamos super preparados para essa prova. Mas antes de fechar os cadernos, eu deixo uma reflexão aqui. A gente evoluiu das bolinhas de barro para os emojis e celulares. Se a gente tivesse que inventar uma forma totalmente nova de se comunicar lá no futuro, como será que seria? Imagina só? Bom, um super abraço do Nicolas, mandem ver nos estudos e até a próxima!